com atenção. Importante que você fique atento agora. Você que está em casa no YouTube, as distrações são grandes. Importante que você fique atento, pegue a sua Bíblia aí também na sua casa. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de João, capítulo 14. Deus quer falar conosco e nós estamos de coração aberto para ouvir a voz de Deus. João, capítulo 14. Desliga o celular aí, irmão. Por favor. João, capítulo 14. Teve batismo ontem, né? Daqui a pouco nós vamos apresentar os novos membros da igreja. João capítulo 14, versículo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 1. João capítulo 14, versículo 1. Todos acharam? Meu Deus. Todo mundo achou? Vocês não trazem Bíblia para a igreja mais não? Virou demodê agora trazer Bíblia, né, gente? Caiu em desuso? Tem que trazer Bíblia, viu? Importante. Pelo menos no celular. Tem gente que nem no celular tem a Bíblia. Meu Deus. Vamos lá. João 14, 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Vou ler de novo essa parte. Pois vou preparar um lugar para vocês. Versículo 3. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei, os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus está dizendo aqui para cada um de nós: eu vou preparar um lugar para vocês. Pode fechar sua Bíblia, feche os seus olhos. Senhor, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser direcionados pela Tua palavra, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor, e que todos nós sejamos alimentados pela Tua palavra nessa noite. Ó Jesus, que com esta palavra nós sejamos preparados para aquilo que o Senhor tem para nós. Que com esta palavra o Senhor nos leve a lugares altos, que com esta palavra a gente seja alimentado para viver um mês de setembro abençoado, para viver os últimos 4 meses do ano abençoados. Ó Jesus, tira de nós as distrações, a frieza, enfim, tudo que nos atrapalha de ouvir a Tua palavra. Nós temos fome de Ti, fome da Tua palavra, nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, e que a Tua igreja seja alimentada por Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, Deus falou muito no meu coração nesses dias sobre uma palavrinha que é preparação. Eu quero falar hoje sobre estar preparado. Quando Jesus, só para contar a historinha, o contexto aqui desse texto, para você entender do que é que nós estamos falando. Jesus é que disse essas palavras para os seus discípulos. E Jesus disse essas palavras para os seus discípulos, talvez na pior hora que os seus discípulos estavam enfrentando junto com Jesus. Porque Jesus falou, no capítulo anterior, no capítulo 13 de João, é aquela cena famosa de Jesus lavando os pés dos discípulos, da ceia do Senhor, e nessa ceia, Jesus falou para eles abertamente que Ele iria morrer. Jesus tinha dito claramente que eles iriam ficar sem Jesus por um tempo, mas que Jesus estava preparando tudo para que Ele voltasse. Jesus já tinha predito a sua morte para os seus discípulos, mas os caras eram meio incrédulos e não acreditavam nessa parte, na ressurreição. E eles ficaram muito tristes, muito preocupados.
Fica imaginando, por exemplo, quando a gente perde, né? Alguém que é referência para nós. Pode ser uma perda, por exemplo, que a pessoa morreu, mas pode ser uma perda que alguém que é uma referência vai embora. Ou alguém que é referência abandona a gente. É a mesma coisa que os discípulos estavam passando. Eles estavam numa crise interna, preocupados, angustiados. Aí Jesus começa a falar com eles: olha, eu falei algo duro para vocês, mas não fiquem preocupados. Não se turbe o vosso coração, não fiquem desesperados, não fiquem angustiados não, creiam em Deus, creiam também em mim. Repare o contexto, é um contexto de tristeza, é um contexto de preocupações, é um contexto deles conversarem entre eles e dizerem: como é que vai ser o nosso futuro? Quem vai nos ajudar? Quem irá nos defender? Não é o Chapolin não, quem é que vai nos defender? Como é que nós vamos fazer? Porque agora o mestre está indo embora, nós estamos lascados. Essa era a conversa. Aí Jesus para tudo para dizer: fiquem tranquilos, creiam em Deus e creiam também em mim. Essa foi a primeira palavra que Jesus disse para aqueles discípulos. E Jesus diz mais, Jesus diz: olha, eu vou preparar um lugar para cada um de vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Aí Jesus, no ambiente de desesperança, Jesus traz esperança. No momento em que as pessoas estavam preocupadas, Jesus traz uma palavra de esperança para acalmar o coração daqueles que o amavam. Jesus dizendo: olha, eu vou para um lugar e vocês vão comigo, eu não vou abandonar vocês, não fiquem preocupados, eu já preparei o futuro de vocês. Repare como Jesus é planejador, como Jesus tem na sua essência olhar para o futuro e deixar tudo preparado para nós. A gente às vezes desconfia do nosso futuro, a gente às vezes se pega perdendo noite de sono, reclamando, dizendo como é que vai ser. Tem gente que fala: eu já estou muito velho e eu não consegui alcançar o meu sonho. Teve um dia que eu estava conversando com um jovem, 20 e poucos anos, ele dizia: eu estou muito velho já. Eu falei: meu filho, se você está velho, imagina a gente de 60, 70 anos. E tem gente de 60, 70, 80, 90, que está realizando grandes coisas agora. Não tem isso não. E a gente fica preocupado, angustiado, e Jesus está dizendo: eu já preparei tudo. Se você está desesperançoso, a palavra de Deus para a sua vida hoje é: fique tranquilo, Jesus já preparou tudo. Do que é que Jesus estava falando? Jesus estava falando da salvação. Jesus estava falando de um lugar que é a cruz. Tem gente que acha que Jesus está falando do céu, mas não, ele está falando da cruz. Tanto é que ele diz: olha, eu vou preparar um lugar, ou seja, eu estou acolhendo todos que creem em mim. Se vocês creem em mim, vocês serão acolhidos, vocês receberão a salvação. E Jesus está dizendo: sobre salvação eu já preparei tudo. Agora, eu quero falar de algo nessa noite que Deus tem falado muito no meu coração. Deus preparou um lugar para mim, Deus preparou coisas para mim no futuro. Deus preparou coisas para vocês no futuro. Deus já tem preparado vitória, Deus já tem preparado salvação de família, Deus tem preparado de usar você, Deus tem preparado tudo para te usar para cura, Deus tem preparado você para crescer profissionalmente. Deus está preparando tudo. Eu creio num Deus de planos, no futuro. Futuro é daqui um dia, amanhã já é futuro. Semana que vem já é futuro, daqui um ano é futuro. Deus está preparando as coisas, não só a salvação não, Ele está preparando tudo. Agora a pergunta é: Deus preparou um lugar para mim, Deus preparou um futuro para mim, Deus preparou uma família abençoada para mim, Deus preparou sonhos realizados para mim, para que o nome dele seja glorificado. E a pergunta é: e eu estou preparado para aquilo que Deus preparou para mim? É disso que nós vamos conversar hoje. Sabe por quê? Porque essa palavra é para jovem, para adulto, para o pessoal da melhor idade, para criança, para pastor, para líder, para quem vem na igreja de vez em quando. Essa palavra é para todo mundo, porque nós precisamos crer.
num Deus que tem um futuro reservado para nós, e nós precisamos estar preparados para esse futuro. Irmãos, o que tem acontecido na vida de hoje, nas pessoas de hoje, nas famílias de hoje, é que tem muita gente que já era para estar voando longe, ser grande, ser influente, ser cheio da unção de Deus, mas ainda não recebeu as grandezas de Deus, por não estar preparada. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nós estamos deixando de viver algo de Deus por falta de preparação. O verbo preparar significa no dicionário arrumar antecipadamente, pôr as condições adequadas para a realização. Olha o que é preparar: deixar as condições adequadas para que a gente alcance alguma coisa. Eu estou vendo gente aqui que tem sonhos, eu estou vendo gente aqui que Deus já falou com você promessas grandiosas, mas eu estou vendo gente aqui que por não estar preparada, não ainda recebeu as promessas de Deus. Aliás, quando a gente não está preparado para as coisas, as bênçãos de Deus podem até se transformar em maldição. Eu já vi gente que, por qualquer razão, por não estar preparado, Deus deu uma bênção, e o resultado é que ele desviou, largou Jesus, porque não estava com a alma preparada para receber aquilo. Isso é muito sério, isso é muito sério. Pessoas que eu conheço, gente do meu convívio, que recebeu um dom de Deus, que recebeu uma unção de Deus para cura, por exemplo, ou de revelação, e aí por não estar preparado para aquilo, acabou depois usando aquele dom para o seu benefício próprio, porque não estava preparado. Gente que recebe recursos, que cresce financeiramente, e por não estar preparado se perde na fé. Então repare, Deus vai entregar coisas grandes na mão daqueles que estiverem preparados para essas coisas grandes. Não adianta a gente pedir coisas grandes se nós ainda somos pequenos. Não adianta. Então Deus quer fazer você crescer, Deus quer preparar uma igreja, e nós estamos sendo nesse culto preparados para que a gente cresça. Acredito que esse culto de hoje é uma preparação para a nossa semana. Acredito que quando a gente ouve uma palavra, a gente está sendo preparado para um desafio. Acredito que quando a gente ora por algo, naquela oração Deus está preparando o nosso espírito para viver esse algo no futuro. A gente ora aqui, Deus prepara a gente agora para que a gente alcance no futuro aquilo que Deus tem para nós. E se a gente não ficar atento a essa preparação, nós não vamos viver aquilo que nós estamos pedindo. Você que gosta de esporte, você sabe que um jogador de futebol ou qualquer outro atleta, quando vai para o jogo, antes ele tem um preparo. Tem ali o Ian é jogador profissional quase. Fui orar para ele outro dia, eu falei, o dia que você for jogador, jogar na Europa, você tem que dar o dízimo aqui na igreja para a gente comprar o terreno e montar um grande templo aqui. Abraão, tudo aqui é jogador de futebol. O Ian é bom de bola. Eu já fui jogar com esse menino um dia. Ele me deu um drible que eu fiquei uma semana com dor nas costas. Aí depois eu falei com o pessoal, agora eu vou jogar só no time dele. Não jogo no time dos outros mais não. Contra mim ele não joga mais não, agora é só a favor. Ele sabe que a pessoa que joga bem, ela pode ser boa o que for, mas se ela não tiver preparo físico, se ela não treinar bem, ela não dá nada. Está cheio de jogador aí bom de bola, mas que não treina muito, resultado, ele não tem preparo, e se não tem preparo, não joga bem. Assim é a vida. Se eu quero jogar bem, se eu quero viver bem, se eu quero agradar a Deus de forma adequada, se eu quero louvar a Deus, se eu quero exercer um ministério, se eu quero ter a unção, se eu quero salvação de pessoas, eu preciso estar preparado. O reino de Deus é formado por pessoas que estão sendo preparadas para morar com Ele. E o reino de Deus já começa agora. Jesus em Mateus capítulo 6 diz assim: venha o teu reino.
O que é que Jesus está dizendo? Que nós já estamos sendo preparados para reinar com Ele um dia. Você sabia que a igreja de Jesus vai reinar junto com Jesus nos 1000 anos? A Bíblia fala de um reino milenar, que nós estamos sendo aqui preparados para reinar com Cristo. Então o Evangelho é da preparação. Em Efésios capítulo 6, a Bíblia manda a gente calçar a sandália da preparação do Evangelho. Olha a palavra preparação aparecendo. Eu estou pregando para uma igreja que vai se preparar e que vai viver ainda esse ano coisas extraordinárias de Deus. Jesus prepara o lugar para a gente e nós estamos preparados. O lugar preparado de Jesus não é suficiente se a gente não estiver pronto para viver isso. Eu me lembro, por exemplo, dos discípulos de Jesus num barco, certa vez, e eles subiram no barco, era madrugada, e eles estavam no barco, e a Bíblia relata que Jesus veio andando sobre as águas de madrugada. Aí imagina a cena, eles estavam no barco, indo para um outro lugar, atravessando o mar da Galileia, e Jesus vem andando sobre as águas de madrugada, tudo escuro, imagina um breu, no meio do mar. E aí vem Jesus andando sobre as águas. Esses camaradas ficaram com tanto medo, e começaram a dizer, é um fantasma, é um fantasma. Por que é que eles disseram isso? Porque eles não estavam preparados para ver o sobrenatural de Jesus. Repare que Jesus, nessa cena, começa a conversar com eles, andando sobre as águas. E eles assustados com Jesus, falando, meu Deus, é um fantasma. Gente, crente não acredita em fantasma. E eles eram crentes. Os caras estavam tão malucos, tão despreparados. A gente está rindo deles, mas a gente às vezes é igual. Tão despreparados que eles começaram a falar coisas que crente não acredita. O máximo que eles poderiam dizer é que era um demônio. Era o máximo. Fantasma, crente. Não tem isso não. E eles começaram a dizer que Jesus era um fantasma. Por que eles disseram isso? Porque eles estavam despreparados. A nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. E muita gente está falando as coisas, está falando coisas que não devia. Sabe por quê? Porque está despreparada. Agora, repare, Jesus olha para os 12 e começa a conversar com eles. Aí eles começam a falar, eu acho que não é fantasma não, é Jesus. Mas mesmo assim, eles estavam tão despreparados que Jesus mandou eles andarem nas águas. Só Pedro que teve coragem. Mesmo assim, com pouco tempo, ele começou a afundar. Era para os 12 andarem. Já parou para pensar isso? Era para os 12 andarem sobre as águas, porque se nós estivermos preparados para o sobrenatural, nós vamos viver o sobrenatural. Pode aplaudir a Jesus aí. Ficaram com medo porque não estavam preparados. Pedro andou sobre as águas, depois afundou porque não estava preparado. Você tem o poder, você tem a autoridade de Deus para viver o sobrenatural. E se você estiver preparado, você pode fazer coisas que os outros não conseguem fazer. Quando a gente se prepara espiritualmente, a gente vive experiências que os outros não vivem. Quando a gente se prepara espiritualmente, os nossos sonhos são realizados de uma forma extraordinária e sobrenatural, enquanto muitos outros que nós conhecemos não realizam os seus sonhos. Tudo é questão de preparação. Lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo, ele não estava preparado para ter muito dinheiro. Está aí um assunto que dava uma pregação. Mas hoje, o meu tempo já está acabando e daqui a pouco eu encerro, mas só para pincelar aqui, ó. Eu podia ficar aqui falando só sobre o filho pródigo. Porque o camarada tinha tudo para ser o cara, porque ele era filho de um pai extraordinário. Aquele pai representa o próprio Deus. E Jesus conta essa parábola justamente para falar sobre falta de preparo espiritual das pessoas. Ele olhou para o pai e falou, eu quero a parte que me cabe da herança, e cascou fora e foi para um país distante. Resultado, gastou tudo, porque não estava preparado para administrar recursos. Muitas vezes Deus dá para a gente recursos financeiros, pessoas. Muitas vezes Deus levanta na nossa vida
relacionamentos, amizades. Muitas vezes Deus levanta família para nos abençoar, recursos espirituais, unção, dons, e a gente não está preparado para administrar eles, e acaba perdendo tudo, porque não está preparado. Mas eu estou pregando para um povo, que hoje vai decidir junto comigo, se preparar para viver as grandezas de Deus e administrar os recursos do Pai. A falta de preparo tem destruído tantas pessoas. Eu vou dar aqui um exemplo mais para a gente caminhar para o final. Já viu gente que ganha loteria? Gente, crente não joga não, tá? É só um exemplo. Gente que ganha loteria, tem uns irmãos que começou até a arrepiar aqui agora. Porque não consegue largar a Mega Sena. Tem que largar, irmão. A Bíblia fala que a gente ganha dinheiro pelo trabalho, não é por jogando não. Mas já viu gente que joga na loteria, fica milionário da noite para o dia. E aí passa 6 meses, 1 ano e fica miserável de novo? Por quê? Porque essa pessoa não está preparada. Ela deixou de ser pobre, mas dentro dela continua pobre. Gastou tudo. Aí o cara, ele fica deslumbrado. Aí a primeira coisa que ele faz, eu vou comprar uma Ferrari. Depois ele compra um helicóptero. Compra um iate. Aí não tem mais nada, não tem um centavo nem para comer, o miserável. Por quê? Porque não está preparado para administrar recursos. A preparação muda tudo. Uma pessoa que recebe muito dinheiro, fruto do seu trabalho, né, porque a gente é crente, ela tem que estar preparada para investir o seu dinheiro, investir os seus recursos. Ela tem que estar preparada, ter uma visão de futuro para as coisas. Casamentos acabam por falta de preparo. Filhos e filhas são destruídas por falta de preparo. Líderes são destruídos. Pastores que têm ministérios grandiosos, eles acabam desviando por falta de preparo. Então, meu amado irmão, tome esta palavra como verdade na sua vida e comece um processo de preparação ainda hoje. Quer ver como é que crente se prepara? Crente se prepara orando. Crente se prepara jejuando. Crente se prepara lendo a Bíblia. Crente se prepara fazendo o seu devocional todo dia. Um cristão verdadeiro se prepara lendo bons livros. Um cristão visionário se prepara fazendo curso, andando com gente de Deus, se relacionando com pessoas que ajudam ele a enxergar diferente. Nós estamos numa guerra, tem desafios que virão essa semana, olha para mim por favor, tem problemas que vão acontecer essa semana, então meu amado irmão, esteja preparado para vencer esses problemas. O Espírito Santo quer te preparar hoje. O Espírito Santo, ele reservou esse culto para fazer com a gente um treinamento, para a gente ficar preparado. O dia que o problema vier, nós estaremos preparados. Eu termino esta palavra falando, talvez, um dos exemplos mais lindos da Bíblia sobre preparação. Depois eu recomendo que você leia na sua casa, não precisa nem ler essa semana, porque a partir de domingo que vem nós vamos começar um propósito aqui, que nós vamos ler esse livro durante 52 dias, que é o livro de Neemias. Neemias, ele, antes de começar uma grande obra, que era restaurar os muros de Jerusalém estava destruída. Neemias olhou para aquilo e falou, não é possível. Neemias recebeu essa notícia de tristeza, isso gerou muita tristeza no coração dele, e ele, sabe o que ele fez? Ele se preparou para começar uma obra de restauração na cidade de Jerusalém. Orou, jejuou, chorou, conversou com o rei, preparou recurso, preparou pessoas, e foi e viajou para restaurar os muros. Mas ele ficou um bom tempo se preparando. Ele ficou um bom tempo colocando tudo em ordem, preparando o seu espírito, porque ele sabia que a obra seria muito grande. A nação estava toda destruída, a cidade santa de Jerusalém estava acabada. E Neemias sabia que ele teria problemas, desafios, ele teria que levantar recurso. Neemias sabia que pessoas se levantariam contra ele. Por isso, ele se preparou.
E quando ele se prepara, a Bíblia diz que a partir da preparação de Neemias, e nós vamos começar a falar sobre isso domingo que vem, ele começa uma grande obra na vida dele, e ele só terminou a obra, porque ele estava preparado. Neemias se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Vou repetir: espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Você precisa estar preparado espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Guarde essas 3 palavrinhas. Tem pessoas que voam espiritualmente falando, são de oração, são do monte, mas emocionalmente estão destruídas, não conseguem perdoar, ficam revoltadas com qualquer coisa, ficam abaladas. Tem pessoas que emocionalmente são bem, mas não tem relacionamento com Deus. Há pessoas que são boas espiritualmente, mas fisicamente, financeiramente, elas não conseguem administrar os recursos financeiros que Deus coloca na mão delas. Então nós temos que nos preparar em todas as esferas, para que a gente viva as grandezas de Deus. Quem quer se preparar a partir de hoje para a grandeza de Deus, diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Só tem um que é capaz de nos ajudar nessa preparação. O nome dele é Espírito Santo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo caminha com a gente todo dia, meu irmão, a gente está sempre preparado. Tem coisas que eu passo na minha vida que eu falo, como é que eu venci isso aqui? Aí eu começo a lembrar, foi o Espírito Santo. Há desafios que a gente só vence se a gente estiver preparado pelo Espírito. Se puder ficar esperando mais um pouquinho, eu estou vendo muita gente andando, a gente vai orar agora.